Muita gente imagina o silêncio como algo totalmente vazio, calmo, tranquilo. Mas para milhões de pessoas o silêncio pode ser justamente o momento em que mais se percebem os barulhos internos, como o zumbido, ou em que o cérebro amplifica pequenas percepções, tornando o silêncio ensurdecedor. Então, essa live é para a gente conversar de por que o silêncio pode ser tão barulhento assim. E aí a gente vai trazer, eu vou trazer aqui dados científicos, logicamente, eu sempre trago dados científicos. Hoje a gente vai falar bastante sobre uma região que está muito envolvida nesta percepção do silêncio e no aumento do zumbido e dessas sensibilidades na presença do silêncio. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência clínica e vou trazer para vocês também estratégias de manejo, de como a gente vai manejar nesses casos, o que a gente pode fazer para auxiliar durante o processo de tratamento, tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o silêncio e como o cérebro funciona no silêncio. Então, a gente precisa entender que o cérebro, ele não suporta o vazio sensorial absoluto. Então, é como se o silêncio gerasse um vazio sensorial, não tem estímulos ali para o cérebro. E aí a gente tem estudos de ressonância magnética funcional que mostram que em ambientes silenciosos existe um aumento da atividade de uma área que se chama rede em modo padrão, que em inglês seria Default Mode Network. Então, essa rede em modo padrão, ela é ligada a autorreferência, a imaginação e a memória. Vou explicar isso com um pouquinho mais de calma para a gente poder entender. Então, essa rede ela pode trazer à tona as percepções internas, sons, pensamentos, memórias, preocupações. Então, a rede de modo padrão, ela é um conjunto de regiões lá no meu cérebro que tipicamente ficam mais ativas quando eu estou em repouso, quando eu tenho menos estímulos. Então, é curioso porque a gente entende que se eu estou em repouso, se eu estou sem nenhum estímulo sensorial, meu cérebro estaria relaxando. Então, tem áreas do cérebro que não, que entram em hiperativação, que se ativam. Então, quando nós não estamos focados numa tarefa externa, essa área entra em ativação. E se desativam quando a gente realiza tarefas dirigidas. Então, eu vou fazer um estudo, eu vou cozinhar, eu vou fazer algo que eu estou ali fazendo uma tarefa, uma atividade dirigida, tá? Ela está fortemente associada a processos autorreferenciais. Então, lembranças de coisas que você viveu, que você passou, imaginação, ruminação, aqueles pensamentos que vão e voltam, aquele vagar mental onde a gente vai e volta lá em pensamentos, enfim, tá? Então, o que a gente tem de achados principais sobre essa rede de modo padrão e o zumbido, tá? Então, o que as evidências nos mostram por meio dos exames de ressonância magnética? A gente vê, por meio desses exames, que nessa rede de modo padrão, ela tem alterações nos pacientes com zumbido. Então, tem vários estudos que mostram padrões de conexão diferentes, né? A função a conectividade ali daquela região, a conversa ali naquela região, o funcionamento dela, ela é um pouco diferente em quem tem o zumbido, tá? E aí, essa região, ela se combina e também apresenta função diferente, conectividade diferente com a região auditiva, a região límbica e região atencional. Região auditiva, porque zumbido é um som. Região límbica é a região emocional, é a área que é tida ali, entendida como a que processa os nossos processamentos emocionais. E a atenção, que é o nosso córtex pré-frontal, então regiões da nossa área, do nosso neocórtex, do córtex pré-frontal. E aí, em muitos estudos, essas alterações também foram associadas a um aumento a gravidade do zumbido. Então, é como se quanto mais essas associações forem fortes nessa região, mais grave seria o zumbido, mais grave no sentido de sofrimento, tá, pessoal? Não é que o zumbido ele é mais grave para uma pessoa, menos grave para outra, mas é o sofrimento que ele causa, é mais intenso, é mais grave para alguns casos e menos grave para outros casos, tá?
Existe outros estudos que mostram um acoplamento dessa rede com o sistema límbico e que isso estaria associado ao sofrimento, porque o sistema límbico é o nosso sistema emocional. Então, tem alguns achados de alguns estudos que indicam uma conectividade maior, um acoplamento, né, entre nós ali dessa região, da rede, né, de modo padrão, com estruturas límbicas, como a amígdala, que a gente já falou bastante em outras lives, o hipocampo e o parahipocampo, que são regiões lá do nosso cérebro, que também juntas, né, elas processam as nossas emoções, em pacientes mais angustiados pelo zumbido. Então, em pacientes que teriam maior angústia com o zumbido, a gente teria uma conectividade entre o sistema límbico e a rede de modo padrão mais intensa, diferenciada, tá? O que ajuda a explicar por que o zumbido pode se tornar emocionalmente algo muito intrusivo, muito incômodo, né? Enfim. E aí a gente também tem estudos mostrando diferenças de padrão com a duração do zumbido. Então, alguns trabalhos mostram uma redução na conexão de uma região que chama precúneos com outros nós dessa rede de modo padrão em zumbidos que têm longa duração, zumbidos de longa data, que a gente chama esses zumbidos de crônico, tá? Ao mesmo tempo, um aumento das conexões entre essas redes que estão ligadas à atenção. Então, isso sugere que mudanças no córtex possam acontecer à medida que o zumbido perpetua, né? Então, a gente tem mais ativação e mais conexão de determinadas áreas à medida que o zumbido vai ficando mais tempo ali com a gente. O que não quer dizer que não possa ser tratável, tá, pessoal? Já vou adiantar isso agora para não dar desespero em ninguém, porque senão o pessoal entende como, não, então se eu tenho mais conexões, eu não tenho condições de tratar. Não é isso que a gente está falando, tá? São achados que a ciência mostra e que podem explicar o porquê esse silêncio não é interessante para algumas pessoas. Que ficar em silêncio pode ter essa relação de eu estou em silêncio, o zumbido aumenta, que é o que acontece para boa parte das pessoas que têm zumbido, tá? Então, existem estudos que mostram aumento dessa região, existem estudos que mostram uma diminuição da conexão dessas regiões, dependendo da amostra e dependendo do método, mas existe ali sim esta região, essa é uma região muito relacionada ao zumbido e que teria então relação com essa questão do silêncio e som, do processamento dessa sensibilidade das memórias, tá? E aí existem algumas hipóteses de como essa região de modo padrão ali, essa rede de modo padrão poderia contribuir para o zumbido, e aí tem o entendimento do sinal fantasma, do som fantasma, e que está ligado a gente dar atenção e de a gente ruminar a presença do zumbido. Então, o zumbido inicialmente desencadeado lá por uma alteração periférica, uma perda de audição lá na periferia, uma alteração metabólica, uma alteração muscular, uma alteração lá na periferia, que gera uma ativação da circuitaria, como eu costumo dizer, ou seja, ativação de áreas subcorticais, e ela passa então a habitar essa região em estado de repouso, ele começa a ativar essa região da rede de modo padrão. E isso faz essa retroalimentação, tá? Então, essa percepção de que, nossa, o zumbido está o tempo todo aqui na minha cabeça. Isso facilita com que eu mantenha a minha percepção do zumbido e que exista essa questão da minha atenção estar mais ligada ao zumbido e ao mesmo tempo eu percebo o zumbido com mais intensidade, isso faz com que a minha atenção fique mais ligada ainda ao zumbido e eu entro com esse circuito de atenção e percepção, tá? Existe uma outra teoria que explica essa participação da rede de modo padrão com o zumbido, que ela explicaria como uma falha na troca de redes. Então, a gente tem redes aí que são lá no cérebro, que se chamam redes de saliência, rede de atenção e a rede de modo padrão. Então, normalmente, a rede de saliência, ela ajuda a alternar, né, a rede de modo padrão e as redes de atenção, de executar uma tarefa, de focar e de executar uma tarefa. E se essa alternância entre essas redes falha, o som do zumbido pode permanecer
em alta saliência, sendo processado muito fortemente e repetitivamente, o que dificulta a gente desligar do zumbido e a gente deixar de perceber o zumbido, tá? E uma outra explicação seria, então, a ligação dessa rede com o sistema nervoso, sistema emocional, perdão, né? Que é o nosso sistema límbico. Então, o acoplamento dessa rede de modo padrão com o nosso sistema límbico, que então faz com que uma percepção sensorial acabe muito carregada de emoção, de sofrimento, de ansiedade. Então, o som zumbido acaba carregado de emoção, de sofrimento, de ansiedade, de angústia. Isso reforça a atenção, reforça a memória sobre o zumbido e gera novamente um ciclo de retroalimentação, tá? Eu percebo o zumbido, me incomodo com ele, aí eu percebo mais ainda, eu fico mais atenta a ele, e aí eu não consigo sair desse ciclo que acaba se retroalimentando, tá? E aí, o que isso significa para nós na prática, né? Então, o que a gente faz com isso na prática? Bom, isso faz a gente pensar em formas de a gente intervir nessas questões, tá? Então, a gente poderia citar aqui situações em que a gente consegue mexer nesta ligação, nessa conexão dessas redes, tá? E aí consegue colaborar tanto com a diminuição da percepção do zumbido, a gente... De novo, não pode prometer a cura, mas a gente conseguiria reorganizar, neuromodular o cérebro. Lembrando que o cérebro é plástico, que se eu estimular esse cérebro da maneira adequada, eu consigo fazer com que essas regiões modulem o seu padrão de funcionamento, tá? Uma das intervenções mais conhecidas e mais corroboradas pela literatura seria a terapia cognitivo-comportamental, né? Então elas acabam reduzindo um pouco a ruminação, melhoram a regulação atencional e isso faz com que a gente module essas redes de repouso, incluindo essa rede de modo padrão que a gente falou, que estão associadas então à redução desse impacto, desse incômodo do zumbido, tá? E a gente tem evidências disso em estudos de neuroimagem. Então, a gente tem estudos aí saindo que mostram que existe essa modificação nessas regiões quando a gente faz a terapia cognitivo-comportamental direcionada para o zumbido. E a gente tem as evidências mostrando isso também para a aplicação da mindfulness, das estratégias de atenção plena, que a gente normalmente associa quando a gente faz a terapia cognitivo-comportamental. A gente normalmente oferece ou entra por paciente com a possibilidade de a gente associar as estratégias de mindfulness de atenção plena, tá? Então, qual é o objetivo? Reduzir essa ruminação e essa autorreferência, tá? Que essa rede de modo padrão acaba gerando, então normalizar o funcionamento dessa região, e isso faz com que a gente tenha uma melhora clínica do paciente, então o paciente melhora em relação ao zumbido, melhore não só sua relação com o zumbido, mas também a percepção do zumbido, tá? Outras estratégias que a gente pode lançar mão e que ainda estão sendo estudadas, mas que são bastante promissoras, que são as neuromodulações. Então a gente tem neuromodulação por som, então a terapia sonora, que a gente já tem bastante dado, e a gente tem neuromodulação por corrente contínua, por exemplo, né? Estratégias aí onde a gente tem como neuromodular por corrente elétrica, por corrente luminosa. Então são estratégias que também têm aí entrado com muita força no tratamento do zumbido e que têm se mostrado bastante interessantes em muitos casos e bastante promissoras, tá? Então a terapia sonora e as estratégias que sejam, enfim, que usem a neuromodulação, elas têm o objetivo de modular a atividade do córtex. E aí você altera não só o córtex auditivo, mas a arquitetura dessas redes, dessa conversa, dessa circuitaria que eu costumo chamar, incluindo essa rede de modo padrão, tá? Então a gente tem evidências preliminares aí de que um padrão de conectividade que a gente tem antes do tratamento com essas estratégias, ela modifica. Então, que quando a gente utiliza estratégias de neuromodulação, a gente provoca mudanças nessas redes que acompanham, então, uma melhora dos sintomas, ou seja, uma melhora do zumbido, tá?
Então, a gente ainda a gente já tem estratégias bastante interessantes, documentadas, tenho achados clínicos no consultório também, de todas essas estratégias eu lanço mão, enfim, dependendo de cada caso, da indicação de cada caso, a gente pode usar estratégias diferentes, tá? Então, assim, a gente ainda tem algumas limitações na literatura, tá? A gente ainda tem muita coisa para estudar em relação a isso, para se criarem protocolos mais estabelecidos, né? Enfim, mas eu acho que a gente já tem aí muitas possibilidades de tratamento. Eu digo isso porque eu trabalho com zumbido há 25 anos. E quando eu comecei, a gente tinha apenas a terapia sonora, né? E aí foram crescendo as estratégias, por exemplo, como a terapia cognitivo-comportamental, que foram ganhando espaço, foram ganhando uma corroboração da literatura, da ciência, né? E que acaba fazendo com que a gente tenha muito mais possibilidades de tratamento e de estratégias de tratamento hoje, de compreensão do que é o zumbido e de como tratá-lo, tá? Então, assim, existe uma relação, existem evidências consistentes de que essa rede de modo padrão, ela está envolvida no zumbido, especialmente nos aspectos relacionados à persistência do zumbido, né, a manutenção dessa percepção e ao sofrimento e à ruminação, aquela coisa de eu estar toda hora controlando, pensando, voltando, querendo, né, tá no controle ali do zumbido, tá ali, não tá, acordei, vou lá verificar se tá ou não, enfim, muito provavelmente essa rede de modo padrão está envolvida nisso, tá? Não é a única rede envolvida, tá? Ela é uma das redes que a gente já tem ali muito documentadas e que a gente já sabe onde agir, por exemplo, em tratamento. A gente sabe que essa é uma estratégia em função até da conversa que ela tem com o sistema límbico, com outras redes de saliência, que estão envolvidas aí no zumbido, tá? Então, assim, não é a única rede que está envolvida, não é o único foco que a gente tem que ter quando a gente pensa em tratar zumbido, tratar o sintoma zumbido, que é córtex, que é essa circuitaria, tá? Mas ela é uma das grandes envolvidas aí nesse processo, no significado, na ruminação, tá? Então, o zumbido, ele envolve a interação entre sistemas auditivos, sistemas de atenção, esse sistema de saliência que a gente conversou há pouco, sistema límbico, sistema de rede padrão, enfim, tem essa conversa toda, né? E essas alterações ali, a intensidade, né? A relação dessa rede de saliência com a intensidade do zumbido, com o tempo do zumbido, com a presença ou não de perda de audição, ainda é algo que tem bastante estudo para acontecer, tá? Então, a gente tem aí uma ideia do que está acontecendo, mas que a gente precisa, sim, estudar um pouco mais, obviamente, sempre, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Para vocês, para memorizar, zumbido é um som que é percebido e que não vem de uma fonte sonora externa, ele não é de fora, eu percebo dentro, tá? Esse zumbido, ele tem diferentes e diversas causas que podem ser periféricas e que são muitas vezes periféricas, desde uma alteração na audição, às vezes mesmo que temporária, alteração na musculatura, seja daqui, do pescoço, da cervical, das costas, enfim, alterações musculares que podem gatilhar zumbido, tá? O bruxismo, o apertamento dos dentes, alterações estruturais que a gente tem dessa região aqui que faz essa abertura e fechamento da boca, pode estar envolvida no zumbido. Às vezes alterações aqui da via respiratória, sinusites que a gente tem que tranca tudo, por exemplo, pode estar envolvida no zumbido. Então, a gente tem diversas e diferentes causas, mas o que a gente precisa lembrar é que essas causas, elas ativam regiões centrais e que muitas vezes a ativação da região central permanece mesmo eu tendo resolvido as causas periféricas que são resolvíveis, que não existe esse termo. Mas enfim, então a sinusite, por exemplo, é tratável. Tratei a sinusite, ela foi embora. Por que o zumbido ficou? Porque a circuitaria central permanece. Então é ali que a gente tem que olhar muitas vezes. Sim, a gente precisa investigar as causas. Sim, precisa. Por quê? Porque eu tenho que descartar causas tratáveis no formato de medicação, de cirurgia, causas às vezes que têm uma importância maior para a saúde, ou seja, que podem ser perigosas ou danosas para a minha saúde, às vezes até metabólicas. Eu tenho uma diabetes e é o zumbido que está me avisando isso. Então, poxa, é algo perigoso. Eu não vou só olhar para o zumbido, tratar o zumbido e esquecer do resto.
Eu vou avaliar o paciente e vou descartar tudo. Agora, eu descartei, e às vezes a gente fica naquela, olha, não tem nada de grave, não tem nada acontecendo, eu descartei tudo, e eu fico batendo na tecla de, mas o que está causando, o que está causando? Eu sei que isso gera muita angústia, mas lembre do seguinte, às vezes o que causou já nem está mais ali. O que ficou foi a circuitaria ativada. E aí a gente tem que mirar no tratamento nessa circuitaria para que a gente possa ajudar e resolver essa questão do incômodo do zumbido, tá? Então, com o silêncio ocorre é como se houvesse uma desinibição de circuitos lá auditivos. Então, o cérebro ele tenta preencher o silêncio, ele tenta preencher a ausência de som, ativando, né, gerando atividade espontânea nessas áreas aí, atividade neural espontânea em áreas aí diferentes do cérebro e conectando áreas diferentes do cérebro, áreas auditivas e áreas não auditivas, mas que se relacionam com a audição, como, por exemplo, o sistema límbico, o sistema emocional. E essa plasticidade, essa modulação desse cérebro que acontece quando tem essa falha ali no som, a gente chama ela de plasticidade mal adaptativa. Porque a gente não vai provocar plasticidade para corrigir isso, foi também uma plasticidade que gerou isso, ou seja, o cérebro modificou as suas conexões e fez com que o zumbido permanecesse e ficasse, tá? Então, essa plasticidade que aconteceu, que não foi bacana, e por isso a gente chama de mal adaptativa, ela vai reorganizando áreas auditivas e não auditivas, e aí, córtex pré-frontal, amígdala, o sistema límbico como um todo, enfim, o que explica esse componente emocional aí envolvido no zumbido, tá? Não é que o zumbido tem origem emocional, mas tem um componente emocional que está envolvido, porque tem áreas que são ligadas à emoção, que são ligadas ao significado que eu dou aos sons, que estão ali envolvidas e ativadas nessa circuitaria. Tá? E de novo tem relação com o estresse, a gente já falou bastante disso do eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal, que pode aumentar a percepção do zumbido em momentos de ansiedade ou à noite, tá? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que ficar alerta e que pode gerar isso. Então, pensem vocês o seguinte, imaginem que é como se assim, o rádio do cérebro ele está procurando uma estação no silêncio e não está encontrando nada. E aí a gente tem aquelas estações do meio que ficam gerando aquele chiado. Ou que vocês estão num teatro, as luzes estão todas apagadas e de repente liga uma única luz. O que vai chamar a atenção de vocês? Aquela única luz. Tá? E é isso que acaba acontecendo com o zumbido. Eu tô lá no silêncio e eu tenho ativada a circuitaria interna. E aí no silêncio, essa circuitaria hiperativada tende a ficar mais proeminente, mais visível e mais perceptível, tá? Com a hiperacusia e com a misofonia, o silêncio também pode ser um problema, tá? Então, o silêncio também prepara aí um terreno para o incômodo aí nesses casos, tá? Então, lembrando aqui, cientificamente, o que significa hiperacusia, que é uma redução da tolerância a sons, tá ligado à intensidade dos sons, tá? Não, ele tá ligado ao volume, vamos dizer, dos sons, tá? Então, sons que seriam de média ou fraca intensidade, eles entram lá na orelha e o cérebro processa eles como muito fortes. Isso acontece com muita frequência com pacientes com zumbido. Então, são coisas que podem acontecer juntas, justamente porque tem áreas do cérebro similares envolvidas neste ganho. Zumbido não é um ganho que a gente acaba tendo ali, no silêncio ele tenta preencher, e a mesma coisa acontece no caso da hiperacusia. Então, o silêncio prolongado pode aumentar a sensibilidade, porque, de novo, o cérebro vai aumentar o ganho auditivo, por isso que a gente não gosta da ideia de uso de tampão, de protetor, de cancelamento de ruído por longos períodos e em situações que não sejam realmente, de fato, assim, indispensáveis e necessárias, tá? Na misofonia, uma condição diferente, também é uma sensibilidade auditiva, uma sensibilidade a sons, mas a misofonia a gente tem reação emocional a som. Então, não está ligado ao volume do som, à intensidade do som, mas está ligado a características desse som que fazem com que eu tenha uma resposta emocional muito intensa e muito distorcida
para sons específicos, não é qualquer som, é aquele som que para mim gera um gatilho, normalmente ligado a sons de boca, né? Mas enfim, podem ter diversos tipos de gatilho, tá? E aí em ambientes silenciosos, esses sons acabam se destacando mais. E isso pode intensificar a reação. Então, não é incomum para o paciente que tem, por exemplo, sons gatilho de boca que disparam a misofonia, que disparam o desconforto, ele ter muito mais conforto em almoçar numa praça de alimentação ou num restaurante do que ele almoçar sozinho em casa com a família, tá? Porque o silêncio é maior e eu percebo mais os gatilhos, os sons gatilhos, e aí tem um disparo das reações que me incomodam, tá? Então, assim, é um paradoxo, mas o silêncio ele não é neutro, ele pode amplificar a percepção dos sons internos, tá? Sons externos, né, e internos. Então, se qualquer som acontece quando eu tô em silêncio, eu acabo percebendo mais aquele som. A história da luzinha lá no palco, na escuridão, tá? Então, é como se o silêncio fosse uma lupa, ela aumenta o tamanho de qualquer som, seja ele de dentro da gente ou seja ele de fora, tá? E aí a gente tem que pensar que as emoções também têm um papel na mente, no silêncio barulhento, tá? Então, a amígdala e o sistema límbico, a amígdala não é da garganta, é a amígdala região do cérebro, que é uma região que está envolvida nas nossas emoções. E o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, eles atuam como um alerta quando tem sons inesperados, tá? O que é isso? Hoje eu estava no consultório, eu estava atendendo online, a porta chaveada é coisa de gaúcho, a porta trancada, fechada, tá? E eu escutei um estrondo muito grande no corredor. Então, o que aconteceu? Eu estava num atendimento online, eu estava super no silêncio, janelas fechadas, estava só eu e o paciente, e eu escutei um estrondo muito forte lá. Então, o que aconteceu? O meu sistema límbico, o meu sistema, a minha amígdala, elas ativaram porque foi um som de alerta, som de perigo, algum estrondo aconteceu, alguma coisa caiu e tal, e depois realmente tinha tido um problema lá no corredor. Enfim, o que acontece ali? No silêncio, o cérebro pode entrar em estado de hipervigilância. Então, ele vai em busca de som para me defender. Eu não tenho controle sobre isso, tá, pessoal? Isso não é algo que eu digo, desliga aqui a hipervigilância agora, porque eu não tô precisando dela. Não, isso é um sistema de proteção que a gente tem, e é dessa forma que o cérebro acaba atuando, tá? Então, a gente tem estudos mostrando que tem uma maior prevalência de ansiedade, de depressão e de insônia em pessoas que têm zumbido e que têm hiperacusia, o que gera, então, aí uma série de complicações, porque a gente tem uma hiperativação, uma hipervigilância ainda maior, tá? O silêncio, ele pode ser um gatilho também para as memórias negativas. Ele também pode ser um gatilho para preocupações, tá? E isso tende a intensificar, ligar essa circuitaria preocupação, sistema, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, via auditiva, atenção, circuitária, pronto, liguei tudo. Então, às vezes é aquela hora que a gente diz, nossa, eu queria só sentar ali num silêncio e poder curtir o silêncio. É muito comum quem tem zumbido, às vezes quem tem sensibilidade, né, até gosta da ideia do silêncio, gostaria de poder ficar com o tampão no silêncio, mas isso nem sempre é tão favorável em função dessa ativação aí do cérebro em determinadas situações. Isso não quer dizer que eu tenho que fugir do silêncio, isso não quer dizer que eu não possa ficar em silêncio, tá? Mas é só para eu saber o que está acontecendo e com base nisso eu também consigo modular, eu consigo definir o que eu quero fazer. Olha, tá ativando aqui meus eixos porque eu tô em silêncio. Então, de repente, eu vou colocar aqui um sonzinho porque tá agora começou a me incomodar. Isso começou a ficar muito ativada essa conectividade. Pronto, tá tudo certo. Eu não preciso me assustar, não tem nada de errado acontecendo. É o meu cérebro e o funcionamento dele esperado, né? E o funcionamento dele ali ativando e funcionando, tá? Você já percebeu, por exemplo, que como à noite no silêncio, assim, além dos zumbidos, os pensamentos às vezes ganham força? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, que parece que os pensamentos eles também ficam mais altos, né? Eles são sonoros até. Então, assim, deito na cama e começo a me lembrar o que tinha que fazer, o que deveria ter feito no trabalho, o que eu não respondi, quem eu não sei que lá. E aí eu sempre falo, cama não é lugar de pensar. Mas muitas vezes é justamente porque eu tô ali no silêncio, eu tô no escurinho, eu não tenho estímulo sensorial nenhum, pronto, a cabeça começa a jorrar aquele monte de pensamento, tá? E aqui vai uma dica para quem sente isso. Deixa um papel, uma caneta do lado da cama,
tá? Antes de dormir, existem estudos mostrando o poder dessa estratégia, é super interessante. Pega esse papel, essa caneta, escreve tudo que tá na sua cabeça, sem filtro, tá? Não é texto bonito, não. Ah, não, sei que lá, nossa, o lápis tá sem ponta. Ah, eu fiz isso hoje, mas, nossa, mas amanhã eu deveria ter feito aquilo ali. Não, e aquilo ali, né? Pronto, joga o que tiver na sua cabeça. Coloca no papel, tá? Deixa um papel ali em branco, põe tudo que tá ali, escreve, e aí deita para dormir. A tendência é isso aliviar, tá? É que essas sensações, esses pensamentos que acontecem aí para quem tem essa situação, eles tendem a aliviar um pouquinho, tá? E outra estratégia é, se os pensamentos aparecerem, você está deitado ali, está tentando dormir, os pensamentos estão lá jorrando na sua cabeça. Minha sugestão é deixe o papel e a caneta e no escuro mesmo, eu já fiz isso em situações que eu estava um pouco mais ansiosa, a cabeça funcionando muito. E aí você escreve, eu escrevo mesmo no escuro ali, ó. Eu viro pro lado, escrevo ali no papel, no outro dia eu tenho que decifrar a letra, eu sei. Mas aí eu lembro o que é que eu queria para não esquecer de fazer alguma coisa, de mandar uma mensagem, de responder alguém, enfim. Tá? Então, também é uma estratégia que pode ser usada, tá? Para quem tem essa situação do o silêncio ativar os pensamentos, tá? E aqui a gente tem algumas estratégias de manejo, de novo, que podem ser lançadas para quem tem sensibilidade auditiva. A terapia sonora é uma estratégia interessante, tá? Então, a gente pode usar sons, existem diversos formatos de terapia sonora, né? Normalmente a gente indica o som neutro, contínuo, constante, né? Que não atrapalhe sono, não atrapalhe nada. De novo, a terapia cognitivo-comportamental entra como uma estratégia para reestruturar esses pensamentos automáticos sobre silêncio, sobre barulho interno, sobre, enfim, tá? A mindfulness, de novo, também pode ser uma estratégia que a gente pode associar aí, principalmente com outros tratamentos, né? Mas eu gosto sempre de associar técnicas, tá? Eu utilizo muito a mindfulness com diversas estratégias de relaxamento, tá? Que também a gente tem evidências aí que podem melhorar a percepção do zumbido, sofrimento com relação ao zumbido. A higiene do sono, que eu sei que não é tratamento para sono, não é tratamento para zumbido, mas muitas vezes as nossas questões relacionadas ao sono são por falta de higiene. Eu fico no celular, deitado na cama, né? Eu me alimento com muito pesado, me alimento muito próximo à hora de dormir, eu deixo as luzes da casa todas ligadas à noite, eu vou desligar só na hora que eu vou dormir, então tá tudo ativado, então desliga a luz, deixa o ambiente silencioso. Acordar sempre no mesmo horário, independente do horário que eu fui dormir, a tendência que a gente pede é acorda sempre no mesmo horário, mesmo final de semana. Acordou, vai colocar o rosto na rua, vai olhar luz de fora, luz não vale luz de lâmpada, tá? Luz de fora para ativar o sistema circadiano, enfim, tá? Então cuidar com essas questões relacionadas ao sono, porque essas também têm um impacto, e a higiene às vezes pode ser uma estratégia interessante, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que o silêncio ele pode ser barulhento porque o nosso cérebro não para. A gente deitou, vai dormir, mas o nosso cérebro não. É a hora da faxina do cérebro, outros trabalhos acontecem ali no cérebro, tá? Isso não quer dizer que a gente não possa lidar com essa situação, tá? Consciência, com estratégia terapêutica, com persistência, com disciplina, a gente transforma o silêncio num aliado. A gente não precisa fugir do silêncio. Ele não precisa ser algo ruim, tá? Enfim, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Vou responder as perguntas. Deixa eu ver se eu acho aqui desde o começo. E aí, tô dando oi pro pessoal só agora. Tudo bom? Bem-vindos. E aí a gente já esclarece aí o que for possível. Aqui a Silvia diz que tem zumbido há 19 anos. Ok, isso não quer dizer que não é tratável. A Márcia perguntou o que causa. Márcia, que nem a gente conversou, acho que talvez eu tenha respondido depois da tua pergunta. Tem diversas causas, tá? Desde metabólica, muscular, auditiva, enfim, então tem que ser investigado. Então, o primeiro passo sempre é passar por um médico otorrinolaringologista,
tá? Então, antes de qualquer coisa, antes de você pensar, eu vou ir direto lá num tratamento, eu vou num fonoaudiólogo, eu vou num fisioterapeuta, o que for, tem que passar por um médico otorrino, tem que fazer exames, tem que descartar possibilidades de tratamento que sejam medicamentosas, cirúrgicas, ou até questões mais sérias, que envolvam outras questões de saúde que precisem de tratamento, tá? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter, tá? A Vanusa colocou: o segredo é se apegar muito a Deus, senão você fica louco. Não tem por que ficar louco, Vanusa, né? Eu acho que sim, né? A fé é uma coisa que é bem importante, então acho que isso é uma coisa bem interessante, sim, né? Mas eu sei que o zumbido pode tirar a paz, eu entendo, né? Mas assim, tem como melhorar, tá? Oi, Jen. Quando você fala sobre neuromodulação por som, é som de ruído branco ou um som específico que só profissionais usam? Não, som do ruído branco, por exemplo, é uma estratégia interessante para quem gosta de ruído branco. Eu, pessoalmente, eu não conseguiria tratar com ruído branco porque eu odeio ruído branco. Mas isso é muito pessoal, eu tenho pacientes que amam, então é uma super estratégia. Mas é sons do estilo do ruído branco, constante, contínuo, monótono, sem canto, sem fala, sem música. Então, normalmente, a gente utiliza isso. Nos casos de misofonia, a gente pode entrar com outras estratégias sonoras, tá? Pode usar sons que não necessariamente sejam constantes e contínuos. Nos casos de zumbido, às vezes a gente pode entrar com estratégias de som binaurais para modular onda alfa. Então, tem estratégias diferentes, tá? Mas não é sons específicos. Eu, por exemplo, os aplicativos gratuitos, eu não tenho nada de assim, é um som que eu tenho e aí forneço para o paciente, não. Até porque o gosto de cada um, por exemplo, se a gente for usar essa estratégia do som neutro, cada um tem um gosto diferente. Tem gente que ama o ruído branco. Eu já adoro o ruído marrom. Então, eu teria uma pegada um som mais grave. Então, cada um tem um perfil diferente também, tá? Então, essa que seria a neuromodulação por som, é a terapia sonora, tá? É modular com o uso dos sons, tá? É utilizar som para ativar a circuitaria, para ativar, na verdade, desativar certas áreas, certas circuitarias do cérebro, tá? Isso também modula o cérebro. A utilização do som, ele tem essa função, quando usado da forma adequada, que não é mascarar, que não é para disfarçar zumbido, é para tratar. Então, a ideia é a gente modular o cérebro com o som, tá? Então, sim, a terapia sonora é também uma estratégia de modulação por meio de som, tá? A Vita colocou: TDCS tem um bom resultado? Sim, em casos em que tem indicação para TDCS. A TDCS é a neuromodulação por corrente contínua, pessoal. Ela tem bons resultados quando bem indicada e quando a estratégia for bem aplicada. Então, assim, quais os pontos que eu vou modular? Porque eu tenho pontos para modular, eu tenho uma estratégia que eu vou pensar dependendo de cada paciente. Então, às vezes, sim, eu indico neuromodulação para 2, 3, 4 pacientes e as estratégias de neuromodulação vão mudar conforme as características de cada paciente. Mas sim, eu tenho tido resultados muito interessantes, eu utilizo a TDCS, sim, tá? Pode-se dar um exemplo prático de atividade da TCC para o zumbido? Cris, a gente fez lives em que eu dei vários exemplos. Um deles, por exemplo, você escrever seus pensamentos, né? Então, você escreveu o que passa na cabeça, o que é que está associado ao zumbido, qual o significado que eu dei para ele. E aí, a gente entra com estratégias de, por exemplo, você começar a questionar isso. Outra possibilidade, como eu respondo toda vez que eu tenho zumbido? Por exemplo, eu tenho pacientes que têm zumbido e que dizem: final de semana o zumbido estava muito forte, meu marido me chamou para sair, eu não fui, eu não quis e tal. E aí eu vou agir pelo comportamento. Esse paciente, provavelmente, se tivesse saído com o marido, teria tido melhora do zumbido. Mas não, o comportamento, em função do zumbido, em função dos pensamentos e dos sentimentos que o zumbido gerou, ele teve o comportamento de se isolar, de ficar em casa. Então, na terapia cognitivo-comportamental, às vezes a gente age pelo comportamento também. Então, a estratégia para essa paciente, por exemplo, seria: você vai sair. Então, o zumbido tá chato, tá ruim, tá me incomodando, e eu tenho a chance de sair, de dar um passeio, de não sei o que lá, eu vou sair, eu vou dar um passeio, eu vou fazer o que eu tiver para fazer. Sempre pensando: se não der certo, se tiver ruim, se piorar a minha situação, eu volto para casa. Não tô amarrado a nada, não sou forçada a nada, eu volto para casa.
Então, essa também pode ser uma estratégia, Cris. Eu não sei como é que é em relação aí o que acontece com você e com o zumbido, mas, por exemplo, essa seria uma estratégia onde a gente pegaria pelo comportamento e não necessariamente pelo pensamento. Mas escrever os pensamentos é muito importante, porque é eles que estão fazendo com que você se sinta de determinada forma em relação ao zumbido. E eu sugiro você levar esses pensamentos para o profissional que está tratando você, que está te tratando, e desenrolar cada um deles. O que é verdade, o que não é. O que é fato, o que não é. Porque muito provavelmente tem muitas coisas distorcidas aí nos seus pensamentos em relação ao zumbido que fazem com que você fique muito ligada a ele, com muito medo dele, ou enfim, com essa hipervigilância muitas vezes, né, que a gente acaba ficando. Então leva para o profissional que está te acompanhando, esclarece essas dúvidas. A gente teve lives em que a gente fez uma live só disso, né, em que a gente trouxe todos os pensamentos de quem participou e foi esclarecendo um a um, e para justamente mudar o significado, tá? Ana Lúcia, eu já estou usando o aparelho auditivo há 5 meses, o zumbido não melhorou, agora estou usando ciclobenzaprina para coluna, o zumbido melhorou 20% e tem bruxismo. Então, Ana, o que acontece? Às vezes a gente não resolve o zumbido com uma estratégia única, às vezes tem mais coisas que precisam mexer, né? Então, se você tem uma alteração ali na coluna, né, você está usando ali um relaxante muscular e isso teve algum impacto no zumbido, eu sugiro você avaliar com muito cuidado a questão muscular, porque ela pode ter o que está ali faltando você mexer para dar a viradinha na chave em relação ao zumbido. Já está com o aparelho, agora o que é que está faltando? Será que não é essa questão muscular? Porque esse relato aí me faz pensar nisso, tá? Então vale a pena buscar aí uma fisioterapia especializada para isso, para poder te ajudar e te tratar nessa relação, ou uma fonoterapeuta que entenda de mexer, se for essa região aqui do bruxismo, a fono mexe para a cabeça, essa região aqui, se for coluna, fisioterapia, aí a gente já não tem, a fono já não alcança mais, tá? Mas eu sugiro você olhar para essa região, porque o teu relato me faz pensar que tem coisas aí que não foram observadas e que podem ser a chave para você ter uma melhora mais significativa, real do zumbido, tá? Iguabinhe, estou fazendo fisioterapia somatosensorial, zumbido começou após exposição à maquita, então ótimo, depois nos conta aí se houve alguma mudança. Zumbido começou de uma gripe muito forte, o que eu faço? Primeiro passo, médico otorrinolaringologista, avalia tudo que tem direito. Tá? Verifica se tem algo que tem que ser tratado, que seja tratado com ele, e aí observa se ele vai encaminhar, às vezes ele vai encaminhar para outros profissionais, tá? Mas inicia sempre por uma consulta com o médico otorrinolaringologista, tá? A Ana tá dormindo com ruído branco, que ajuda a dormir, ótimo, excelente, uma excelente estratégia, às vezes pode ser um auxílio, tá? A Jay aqui não gosta do ruído branco, depois fica com barulho na cabeça. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Parece que continua ouvindo ele, se for de grilo, fica ouvindo depois, caso tenha escutado esse som. Então, aí talvez para você tem que ter um pouco mais de cuidado com relação à terapia sonora e talvez não seja o caso de usar terapia sonora, tá? Então, isso também pode acontecer, então a gente tem que ter cuidado. Pessoal, lembrando aqui, não tem fórmula mágica, tá? Então, a gente não tem o mesmo tratamento, que nem a neuromodulação, a terapia sonora também não foge disso. Então, a gente até testa, né? Testou, já viu que talvez não seja para você. E aí, a gente não vai ter a mesma resposta para todo mundo, tá? Então, cuidado para não entender que, olha, nossa, então agora todo mundo faz isso e fica bem. Bom, talvez você faça isso e não fique bem, porque não é só isso que você tinha que fazer, ou talvez isso não seja o adequado para você. E aí a gente tem que pensar em outras estratégias, tá? Já valeu o teste aí, a gente já viu que talvez para você a terapia sonora não seja o mais indicado, tá?
Cris, dá uma olhada nas lives anteriores, talvez tenha coisas mais específicas, assim, que a gente falou só mais sobre isso, que possam te ajudar. Senão, a gente também pode pensar em fazer live sobre isso de novo, tá? Tô aqui para isso. E, de repente, agora a gente tem aí o Novembro Laranja, eu quero dicas de live, talvez isso pro Novembro Laranja seja alguma questão interessante. Se vocês quiserem discutir aí os significados, os pensamentos, a gente pode botar isso para jogo, fazer uma live só dos pensamentos que vocês têm associados ao zumbido e a gente esclarecendo um a um, o que é real, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, se tem uma outra forma de olhar para isso, se não tem, ou se é isso mesmo, e aí como é que eu vou lidar com isso, porque às vezes tem coisas que eu vou precisar aceitar, né? E parte da minha cura vem de eu aceitar, né? Então, vamos pensar numa coisa, sei lá, eu perdi um braço, eu perdi uma perna, tá? Eu não tenho como ter o braço e a perna de volta. E parte da minha recuperação, da minha reabilitação é o fato de eu aceitar que isso aconteceu comigo, de eu não me debater com o que me aconteceu, seja lá o que fez que acabou acontecendo isso. Isso é possível, sim, tanto é que a gente tem aí pessoas que têm uma vida muito maravilhosa, mesmo tendo passado por situações extremamente traumáticas e que estão em situações em que de fato não tem mais um membro, não tem como recuperar o membro, elas se recuperam apesar disso. Primeiro passo é o aceitar. Aconteceu isso comigo, não adianta me debater. Eu vejo muitas pessoas dizendo, e se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse ido naquele lugar, o zumbido não teria aparecido. Pronto, já estou ativando um monte de circuitaria. Porque vem culpa, vem raiva, e aí essa circuitaria não sai. Aconteceu, gente, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria ido, eu não sabia. Então, ok, aconteceu. Daqui para frente, eu sei que não é tão simples, falar é fácil, eu sei, é um exercício diário. Essas pessoas que passam por essas situações, por exemplo, que eu dei o exemplo, ela não é assim, acordei e tá lindo, né? Elas têm um processo para aceitar. Mas pensem nisso, talvez seja o primeiro passo, aceitar que ele tá aqui. E aceitar não é, então eu vou me conformar com ele, eu não preciso, não vou fazer nada com ele. Aceitar é porque eu tenho que aceitar que eu tenho ele e eu vou morrer com ele. Não é isso que eu tô dizendo, gente. Aceitar no sentido de dizer, ok, isso aconteceu, isso é um fato na minha vida agora, e agora o que eu posso fazer para melhorar essa situação, para resolver essa situação, para isso não ser mais um problema na minha vida, tá? Pessoas que não têm um membro, elas não têm a chance de dizer, eu quero um membro de volta. Mas elas têm a chance de dizer, ok, isso aconteceu comigo, isso é a minha realidade agora, e o que eu posso fazer para a minha vida ser plena, ser boa, ser melhor do que era antes. Eu posso colocar uma prótese, eu posso reaprender a fazer determinadas coisas, eu vou me reabilitar durante esse processo, e sim, eu vou construir uma vida diferente a partir disso. Zumbido da mesma forma, hiperacusia da mesma forma, misofonia da mesma forma, tá? Eu não tô dizendo que é simples e fácil, eu tenho consciência disso, eu sei disso, tá? Mas é possível, tá? É possível, tá? E é tratável. Zumbido, hiperacusia, misofonia são tratáveis, tá? Ninguém pode prometer cura em nenhuma dessas situações, tá? Mas a gente tem tratamento, tem melhora, e sim, por que não? Tem cura? Tem, a gente tem casos, tem relatos, tá? Então, não tô dizendo que não exista, só que não pode ser a promessa, tá? Cris, você gostou da ideia de uma live dos pensamentos? Pessoal, vou botar ali a caixinha para rodar, não botei, falei da última vez e não botei, né? Mas eu vou, porque eu tô esperando chegar um pouco mais perto de novembro, ainda tem uma live que eu vou fazer ainda antes de novembro, e aí agora em outubro eu vou sair de viagem, eu vou para um curso. Eu vou ficar 3 semanas fora do consultório, vou estar em atendimento, só atendimento online, e aí eu vou ficar sem uma live que aconteceria aí no meio, tá? A gente ainda tem uma live agora em outubro, tá? Deixa eu ver que dia hoje é dia 24, então não vai ser no dia 1º, mas vai ser no dia 8 de outubro a gente ainda tem uma live, tá? E aí depois a gente vai se encontrar de novo lá em novembro, quando eu voltar de viagem, voltar do curso. É um curso de psicologia dessa vez, não é de zumbido. Então a gente volta a se encontrar lá em novembro, já no Novembro Laranja. Então, para essa live que vai acontecer agora no dia 8 de outubro, eu pensei em a gente fazer perguntas e respostas e esclarecer algumas coisas.
e aí a gente deixar para novembro lives com assuntos assim mais instigantes, talvez, a gente aprofundar em algumas questões de novo, e aí eu vou deixar uma caixinha ali de perguntas pra gente pensar. De repente, se for possível, em novembro eu faço mais lives, de repente uma live por semana, ao invés de uma a cada 2 semanas, dependendo se vocês toparem, se quiserem, se tiver assunto para isso. Tá bom? E a gente pensar aí em o que a gente pode fazer, em eventos que a gente pode fazer aí nesse novembro laranja. Tá bom? Enfim, então vamos embora. Agradeço vocês. A live vai ficar gravada, vai ficar aqui no feed do Instagram, vai ficar lá no YouTube, no Instituto Holderfer de Zumbido, lá no YouTube também. E eu fico à disposição de vocês então. Daqui a 2 semanas eu vou abrir aí para perguntas e respostas, para a gente fazer uma live de perguntas e respostas. E aí, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, dúvidas que vão surgindo aí nessas próximas semanas, é só deixar lá nas perguntas e respostas, eu vou anotar, vou trazer e aí eu vou esclarecer uma a uma. E quem tiver na live e botar perguntas, como eu sempre faço, a gente esclarece, tá? E a gente vai conversando, tá bom? Eu que agradeço vocês estarem aqui, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Boa noite.